Oi, gente, meu nome é Giovana, eu tô no terceiro semestre do curso de História na FAECA Dom Bosco e hoje eu vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre o governo de João Goulart, mais popularmente conhecido como Jango. E antes de eu começar a falar realmente do governo dele, eu vou contextualizar para vocês um pouquinho a situação do mundo e do Brasil, para vocês entenderem um pouquinho toda a situação ali naquele período. Então, o clima, né, ali na década de 50, 60, era um clima meio tenso, por conta que estava acontecendo a Guerra Fria, né, e em 1959 também aconteceu a Revolução Cubana, onde Cuba se alinhou com a União Soviética, né, sendo socialista, e o Brasil naquele momento ele estava bem tenso também, passava por uma crise política, e em 1961 Jânio Quadros e João Goulart eles tomam posse, né? Jânio para presidente e Jango para vice-presidente, lembrando que nessa época as eleições eram separadas, então a população votava para presidente e votava para vice-presidente, né, separadamente. Então os dois ali foram eleitos pelo povo. Mas em agosto, né, de 1961, Jânio Quadros ele renuncia à presidência sem um motivo assim aparente, vamos dizer, e ele diz ser por forças maiores, né, por outros motivos, e então aquela presidência fica vaga, né, e quem assumiria, conforme a Constituição dizia, que o vice, né, assumiria, obviamente, e naquele momento o Jango, que era vice, ele estava em uma missão diplomática na China, então ele nem estava sabendo o que estava acontecendo aqui, ele estava fora do país, e ele era do PTB, né, partido do PTB, e havia uma grande oposição ali que não queria também que Jango assumisse o poder, né, os membros da UDN, os grandes empresários nacionais, internacionais, os chefes militares e todo esse pessoal que se opunha ao governo, eles temiam que Jango fosse uma ameaça comunista ali para o Brasil, então eles não queriam de forma alguma que Jango assumisse a presidência. Então os ministros militares, né, eles acusavam Jango desse alinhamento com o comunismo. Então os ministros da guerra, da aeronáutica e da marinha, eles vetaram a volta de Jango para tomar posse aqui no Brasil. E do dia 25 de agosto ao dia 7 de setembro de 1961 foram dias de um grande impasse político, né? Ninguém estava sabendo o que iria acontecer. E quem toma posse durante esses dias é Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara dos Deputados. Então ele toma posse, né, já que toda a oposição não aceitava que Jango fosse o presidente, então o presidente da Câmara que assume o poder naquele momento. Porém, essa recusa em aceitar que Jango tomasse o poder deu início a uma grande crise, e grupos esquerdistas, né, liderado por Leonel Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul e cunhado de Jango, eles iniciaram uma campanha da legalidade, né, uma campanha legalista, para que Jango tomasse posse, até porque, né, pela Constituição, era o vice-presidente que deveria tomar posse, e eles queriam de qualquer forma, né, até a população mesmo, queria que Jango tomasse posse naquele momento. Então,
toda essa crise, essa oposição, os esquerdistas que queriam que ele tomasse posse e os outros opositores que não queriam, quase levou o Brasil a uma guerra civil que só foi resolvida quando membros, né, do Congresso brasileiro se reuniram e propuseram para Jango a adoção do parlamentarismo, né? O parlamentarismo, então, era um regime em que o governo ele ficaria dividido nas mãos do primeiro-ministro e do presidente, né? Que no caso seria o vice, né? Que seria João Goulart. Então ele ficaria ali dividido entre essas duas pessoas. E Jango, temendo uma guerra civil, ele aceita e toma posse no dia 7 de setembro de 1961. Então, a gente pode citar que ao longo do parlamentarismo teve três gabinetes ministeriais, né? Teve 3 primeiros ministros, o primeiro foi Tancredo Neves, que foi de setembro de 1961 a junho de 1962. O segundo foi Brochado da Rocha, que foi de junho de 1962 a setembro de 1962. E o terceiro foi Hermes de Lima, de setembro de 1962 até janeiro de 1963. Então, ali no governo de Jango, ele não foi um governo nada tranquilo, foi um governo tenso o tempo todo, né? E essa forte oposição que existia, que complicava toda a situação ali, esse poder dividido que não deixava Jango impor suas ideias. Então, quando ele tomou posse, ele já tinha 4 grandes desafios a serem superados. O primeiro desafio era o pagamento das dívidas externas, que já ultrapassava de 3 bilhões de dólares e deveriam ser pagos até 1964. Então, ele tinha ali pouco tempo para poder quitar essas dívidas ali que estavam pendentes. O segundo problema era controlar, né, a inflação. Então, a inflação estava ali de 30% a 40% desde do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, estava bem gritante a situação ali da inflação. O terceiro problema era resolver as tensões que existiam nas questões agrárias, porque o pessoal da zona rural, né, eles queriam que acontecesse uma reforma agrária e não tinha sido realizada ainda essa reforma agrária. E a gente pode lembrar que ali na década de 1950 surgiram os movimentos, né, das ligas camponesas, que era liderado por Francisco Julião, um pernambucano, e essas ligas eram compostas por pessoas do campo, né, da zona rural, que reivindicavam melhores qualidades de vida para essas pessoas menos favorecidas, e eles queriam de toda forma a reforma agrária. Então, essas ligas camponesas, elas vão se estender aí para vários estados do Brasil todo, né, reivindicando aí melhorias na situação dessas pessoas. E o último problema a ser resolvido eram as tensões nos meios educacionais, né, principalmente nos meios universitários, por causa da pouca quantidade de vagas que existiam para as pessoas poderem ter acesso à universidade na época, né? Então, os estudantes, através da UNE, que era a União Nacional dos Estudantes, eles estavam radicalizando as suas propostas de transformação social e eles passaram a intervir ali diretamente no jogo político, né? Diretamente na política. Então, o Jango, para aliviar, tentar melhorar todas essas situações, ele convoca a sua equipe de intelectuais e propõe, né, as condições de melhoria para o país, o que poderia ser feito para melhorar as condições de vida de todas as pessoas, né, de todas essas situações que estavam aí acontecendo. E as pessoas, né, os intelectuais,
eles chegam à conclusão de que deveriam ser feitas várias reformas, né? Reformas profundas nos setores agrário, urbano, bancário, tributário e universitário e eleitoral também. Então, o conjunto dessas reformas levam o nome de reformas de base, né? Mas como a situação do João Goulart, né, naquele período ali do parlamentarismo era bem neutralizado, né, como foi dito anteriormente, o poder ele estava mais nas mãos do primeiro-ministro do que do próprio presidente, então não era fácil colocar essas ideias em prática, né? Muitas vezes elas ficavam só no papel, né? No caso das reformas de base, e ele não conseguia levar para frente essas propostas aí de profundas transformações na sociedade por conta do parlamentarismo. Em janeiro de 1963, começam a acontecer, né, algumas mudanças, e no dia 6 de janeiro desse ano, num plebiscito, eles questionaram a população, se a população queria, de fato, a continuidade do parlamentarismo ou se a população queria o presidencialismo de volta. E dos 11,5 milhões de eleitores, 9,5 votaram a favor do regime presidencialista. Então, uma nova fase, né, no governo de Jango, ela se inicia, né? A gente pode dizer que o governo de Jango ele foi dividido em dois períodos, que era o parlamentar e o presidencialista. Então, agora começa a fase do governo presidencialista de Jango. Então, nessa nova fase, o presidente ele queria colocar suas ideias, né, anteriores em prática. Os seus dois principais planos eram as reformas de base e o plano trienal, né, que juntamente com o ministro do Planejamento, Celso Furtado, ele tinha o objetivo, né, o plano trienal tinha o objetivo de controlar os gastos do país, os salários, né, controle dos salários, controlar a inflação e fortalecer a área financeira do Brasil e pagar as dívidas externas, né, que estavam ali naquele momento muito altas. Então, o seu segundo plano era as reformas de base, né, e para mudanças estruturais ali na sociedade. Então, a primeira reforma de base seria a reforma agrária, que seria a distribuição das terras improdutivas para quem não tinha. A reforma bancária, né, que seria as alterações no funcionamento das políticas dos bancos. A reforma tributária, que seria mudanças nos impostos, né, na cobrança de impostos, onde quem possuía mais iria pagar mais e quem possuía menos iria pagar menos. Então, era isso. Aí as reformas educacionais, ele queria resolver o problema das poucas vagas nas universidades. E na reforma eleitoral, ele queria incluir o direito do voto para os analfabetos e os inferiores das Forças Armadas, de sargento para baixo, que eles não votavam também, tá? Então, mas mesmo com a volta do presidencialismo, ele tinha ainda muita dificuldade de colocar os seus planos em prática por toda a oposição ali em volta. Ele ainda não conseguia colocar seus planos em prática. Então, ele fez algumas mudanças pontuais, né? Ele, por exemplo, ele estendeu aos trabalhadores rurais os benefícios da Previdência Social, que era assistência médica, auxílio-doença, aposentadoria, entre outros. Então, foram algumas mudanças pontuais ali que ele conseguiu fazer. Mas a reforma de base, que era a mais debatida, principalmente a reforma agrária, que era a mais debatida ali, que foram debates extremamente tensos, principalmente em março de 1963, ela não estava sendo colocada em prática, né? Então, existia também
uma divergência entre os grupos políticos ali, né, a oposição e o presidente, e uma cláusula também, o governo ele encontrou um problema, uma cláusula da Constituição de 1946, em que o pagamento dessa reforma agrária para as pessoas deveriam ser feito em dinheiro, então deveria ser feito em espécie, e o governo, com toda a dívida que estava tendo ali fora, não tinha condição de pagar em espécie. Então, ele não tinha como indenizar as pessoas com dinheiro, então seria impossível realizar essa reforma. Então, o governo propôs uma alternativa, né, para poder realizar, onde essa indenização ela seria paga por títulos, né, resgate dos títulos da dívida pública em até 20 anos, mas existia ainda uma divergência entre dois lados, né, que os conservadores eles queriam que isso fosse dentro da lei, queria que fosse paga em dinheiro de verdade, e o governo ali propondo esse pagamento, essa indenização em títulos. Então isso daí levou um choque, né, e não chegava a nenhuma conclusão. Por fim, né, em agosto de 1963, o governo já não tinha condição nenhuma de indenizar essas pessoas, de fazer valer a reforma agrária. Então, esses debates extremamente tensos foi desgastando o governo, o povo estava ansioso para que acontecesse essa reforma e não acontecia, então ele foi perdendo o apoio do povo, dos trabalhadores rurais principalmente, e ele perdeu o apoio da sua base de apoio, né, que era o PTB e o PSD. Bom, gente, essa foi a minha parte, né, da apresentação do governo de João Goulart, né, eu vou passar agora a palavra para o Denilson. Eu espero que vocês tenham gostado, né, peço desculpa por algumas falhas que acontecem, e muito obrigada pela atenção de todos vocês.